Olha, pessoal, tudo bem? Vamos levar mais um vídeo aula da PNL, né? Tá? Dessa feita o vídeo número 13, né? Fala, como eu falei de Maria, né? Nossa Senhora. E o 13 aqui tão emblemático, né? O 13, né? O 13 que é o dia, como o dia de Nossa Senhora também com maio, 13 de maio, de Nossa Senhora de Fátima, que é bem a propósito de falar em Nossa Senhora hoje, não hoje, né? Hoje não é o dia de 13 de maio. Mas o 13 compõe com no mês de maio que vem aí, o dia que é o mês de Maria, né? Maio, 13 de maio, né? O dia de Nossa Senhora de Fátima. E o 13 também, 13 de maio, libertação dos escravos, né? Em maio, né? E um 13 vermelho, tão enigmático, tão emblemático, né? O 13. O 13 do sangue pessoal dos feudos, né? Os camponeses que, quando eles se revoltavam, né, porque de maus condições de trabalho, né, exploração dos ricos e dos feudais, quando eles eram chicoteados, a primeira coisa que apareceu era o vermelho, né? Não é mesmo? O vermelho é a primeira coisa que apareceu. E o vermelho de hoje, né, do sangue sugado hoje dos trabalhadores, né, pelos ricos exploradores, né? Esse que é o vermelho. E o vermelho daqueles que lutam pela causa dos pobres, né? Como Jesus lutou um dia aqui, é a cor do sangue de Jesus, né? O vermelho é a luz do cor do sangue de Jesus, que derramou na cruz pela humanidade, especialmente pelos pobres, né? Tão explorados, mesmo. É isso aí. Então vamos dar início à nossa aula, ao nosso vídeo áudio 13, tá bom? Depois tiver o comentário aqui do vermelho, né? Cor do sangue de Jesus, né? É isso aí. Então, pessoal, é o seguinte, nós vamos ver a necessidade de Maria ela ter sido concebida pura, né? Olha, a igreja diz o seguinte, eu vou dizer o que diz a igreja, tá? Que é para não, você ver que não entre em choque com a igreja católica, viu? É isso mesmo. O que ela disse é necessário mesmo, viu? Olha, isso é segundo a igreja católica, falando em pecado, né? Tem um pecado, né? Que foi uma falta, erros, né? É isso aí. Maria é concebida sem pecado. Segundo a igreja católica, é um ato sexual puro, sem pecado, né? Isso aí foi de dois personagens chamados Ana e Joaquim, né? Que ficaram na história da canonização com Santa Ana e São Joaquim. Seus pais são São Joaquim, o pai, e Santa Ana, a mãe de Maria, né? De Nossa Senhora. Agora, por que ela teve que ser concebida com uma relação sexual sem o ápice da relação, né? Não chegou ao ápice, né? Por quê? Né? Isso aconteceu por intervenção divina, que não aconteceu, né? Agora, por quê? Qual o motivo disso? Né? Por que ela tinha que ser concebida assim? Olha, basicamente por dois motivos, né? Eu vou dizer, depois vou dizer por que tem que ser assim. Olha, a carnificação impúdica e seus efeitos. A carnificação impúdica é que no ato sexual há carnificação, né? O homem, quando está pensando, está praticando o ato sexual, o ato conjugal, vamos dizer assim, que é o casamento, o matrimônio, o ato conjugal com sua esposa, ele está pensando só nas virtudes da esposa, né? Tá? Está pensando no corpo dela, né? Então aí é uma carnificação, vocês vão ver que ela também se carnifica, né? Inclusive isso é um dos motivos de Nossa Senhora ter mantido-se virgem, né? Nós vamos ver depois, né? Quando eu falar mais de Maria. Então, por causa de dois fatores. E o outro é pela manifestação do princípio do egoísmo. É o seguinte, o hormônio da recompensa. É o seguinte, durante o ato sexual, o hormônio da recompensa no cérebro ele é alto, o hormônio é produzido rapidamente. E no ato sexual, embora o homem queira satisfazer primeiramente a mulher, né, ele não quer ser egoísta, mas no ponto final, o hormônio da recompensa é tão alto que ele não perde o controle, né? E bebido pelo grande prazer, ele perde o controle e ele busca para si.
Aí usa o princípio do egoísmo aí, né? Que ele não consegue tirar. Agora, por quê? O que é que acontece? As emanações disso, né? Olha, vocês viram que, como eu mostrei nas aulas anteriores, aquele da harmônia, né? A harmônia, né? Que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês aqui. É isso aqui, ó. Isso aqui é amônia, né? São 3 átomos de hidrogênio postos em forma de triângulo, assim no S, e um átomo de nitrogênio fica aqui no meio. Mas ele fica pulando aqui, ó. Ele não fica parado aqui, ele fica pulando. E quando ele faz isso aqui, ele irradia, né? Eu falei isso, ele irradia. E ele irradia uma onda eletromagnética. Olha, aqui ele está aqui, eu cortei essa parte aqui, como eu falei da outra vez, eu cortei isso aqui, tá? Para me observar só esses dois. Aí eu cortei e ficou assim, ó, os dois aqui. Aí ele fica aqui pulando. Quando ele vem, esse pretinho aqui é o átomo de nitrogênio ele denso. Ou seja, aí, se ele estiver energizado, se ele estiver com excesso de carga baixo, ele vai emitir uma onda eletromagnética, onda de rádio, na frequência de cadê? De 10 mil Hz, né? Aqui. Olha, 10 mil Hz, 10 gigahertz, 10 gigahertz, 10 bilhões de Hz, que é a onda de satélite, que foi detectada naquela experiência que eu mostrei para vocês, que ficou dentro de uma gaiola de Faraday, né? Lembra? Pois é, né? Foi um experimento que eu vi numa revista, né? Depois eu falei dessa revista para alguém lá, ele disse, mas isso é impossível, porque nos nervos não passa isso. Mas não foi nos nervos, isso é diretamente do harmônio e irradiou, ele não passou por nervo. O nervo, o nervo não, acho que não transmite nem 70 Hz, né? Não, é bem pouquinho. 80 Hz é muito pouquinho. Uma onda alfa, onda beta é muito pouco. Isso saiu diretamente da amônia, né? Entendeu? Foi diretamente da molécula da amônia que saiu essa radiação. Então aqui, e aqui esse vermelhinho aqui a parte da composição do átomo, aquela parte que compõe, né? Eu não mostrei? Não mostrei essa composição aqui, ó. Eu mostrei para vocês, olha. Aqui o próton, né? E aqui 6 átomos etéreos, aqui compõem e formam isso aqui. É esse aqui. Esse aqui, composto, forma a radiação eletromagnética. E esse aqui, ele é mareolar. E essa, por ele ser mareolar, ele penetra, vai atingir lá dentro e fica uma emanação, ela fica lá contida. É como uma radiação que fica, a radiação atômica, ela fica. Se você entrar numa sala radioativa, quando você sai de lá, você sai radioativo, né? Aí tem até as consequências para pegar um câncer, né? Uma leucemia. Então tem a radiação alveolar. Você entendeu? Tá? Entendeu? Isso aqui bem. Ela fica pulando aqui, tem a radiação alveolar que tem essa mesma frequência aí. Tá bom? Tem essa mesma frequência aqui. 10 gigas. E essa radiação, ela fica uma emanação em você, né? Essa é a minha teoria, né? É claro, é uma teoria, tá, pessoal? Eu não estou afirmando, é uma opinião, uma teoria. Então, o que acontece? Essa radiação aí, ela vai fazer mal para a pessoa. Ela vai, primeiro, fica com espírito de impudicícia, né? Quer dizer, a pessoa fica com... Às vezes faz piada, né, de sexo, né? De onde vem isso? Vem dessas coisas. Aí, outra coisa, ele sai no batismo, essa, né? Quando na mão do Papa, é aquela água que ele joga, uma água energizada, né? Ele faz uma oração. Aí, isso aqui cria um chip na cabeça de radiação. E fica uma emanação ali naquele local que ele está. E quando ele faz aquilo, ele dirige para a água, aquilo foca na água, a água fica energizada com isso aí. Aí ele joga na criança, e essa água energizada tira aquela energia. É como se fosse uma energia positiva tirando uma negativa, tira. Não existe energia negativa, tá? Isso é que eu estou falando por figuração, é uma figura. Não existe energia negativa, eu estou falando de uma energia que faz mal, né? Mas ela não tem energia negativa. Fisicamente, do ponto de vista físico, não tem. Aí sai aquela energia, sai na água, né? Tira. Aí a criança fica livre. Aí entra o que o Espírito Santo, eu vou explicar para você, deixa eu levar por aqui, que é mais fácil, tá? Você entendeu? Então, nas relações sexuais,
do pai, dos pais. Maria não teve isso, não teve o bar para não ter o egoísmo nem o espírito de impudicícia, né? Para não ficar em Maria. Por quê? Por quê? Aí você diz, mas se Maria não teve relação com José, então não ia passar para José, se passou pelo ato. Se não teve, como é que passou para José? Mas se ficar em Maria um pouquinho, quando Jesus nascesse, mesmo que fosse um resquício, ficava em Jesus. Jesus tinha que ser puro, puríssimo. Por quê? Porque ele ia ser o padrão de todo ser humano, né? Jesus era porque era medido todos os seres humanos na Terra. Você entendeu? Não é? Você concorda comigo que Jesus é o padrão, né? Ele é o padrão de todo ser humano na Terra. E deixaria Jesus impuro, não é? Você entendeu? Repare bem, lá parece na casa de pesos e medidas, não sei onde é que se encontra. Não sei se está na França, eu esqueci agora. Ou se é tem a casa de pesos e medidas, não sei se é na França ou na Inglaterra. Então, o que acontece? Lá tem um método padrão, né? É uma barrageada de um material, uma liga metálica, que ela não dilata, ela é inoxidável, né? É como se fosse o ouro. Por quê? Porque aquele método padrão é feito em todos os métodos do mundo. Quando você tem uma fita métrica, não pense que é a fita métrica, você foi feita por outra fita métrica, foi feita por aquela lá. Aquela lá é o padrão da fita para o mundo todo. O método padrão. Então, o homem padrão, o ser humano padrão, quem é Jesus Cristo? Então, ele tinha que ser perfeito, puríssimo. Você entendeu? Por isso que Jesus Cristo tinha que ser puro, né? Então, Maria não podia ter nenhum resquício disso aí. Apesar de ter tido também relação com José, mas nadinha, nem ela poderia ter sido. Então, a doutrina aí da Imaculada Conceição é necessária, né? A Imaculada Conceição, segundo a Igreja Católica, é a concepção não pecaminosa de Maria. Pecaminosa, eles falam assim, é isso aqui, né? Eles falam em termos de pecado, tá? Porque é uma religião, usa esse termo, pecado. O que é pecado? Pecado é uma ofensa contra Deus, né? uma transgressão, uma falha, né? Aqui eu preferia dizer uma falha, né? Porque se ela tivesse sido uma falha, passaria essa radiação para Jesus, ele não seria puro mais, né? Ele teria... O espírito de egoísmo não sai no batismo, né? Por quê? Porque é uma coisa orgânica, né? Não veio do orgasmo lá, que no ápice é uma coisa orgânica. Já a impudicícia não, a impudicícia você vai brincadeira, é preciso, vem no organismo, é uma coisa do eu da pessoa. Não são pessoas mais pornográficas, você vem contando piada moral, né? Isso é todo mundo, todo mundo conta uma piadinha ou outra, né? Mas tem aqueles que contam mais, outros contam menos. Quer dizer, depende da pessoa. Isso no começo sai, eu vou explicar por quê. Mas o egoísmo é de todo mundo tem, não tem jeito, né? É uma coisa universal, né? Agora, Maria, se tivesse tido, ela ia manifestar também. Mas ela não teve, não manifestou nela. Então ela ficou pura. E nem pegou dos pais, né? Não se instalou dela, pegada do pai. Agora uma coisa interessante. Durante o batismo, o que acontece? Durante o batismo, eu falei que o sacerdote joga, nem tira, né? Olha a água fluida, os espíritos têm aquela água fluida, né? E os protestantes têm água ungida, né? Água ungida. Eu creio que também tira, mas aí o mais antigo, que atravessou os tempos batizando, é a Igreja Católica. Se não me engano, o batismo foi instituído por Santo Agostinho, né? Logo no começo. Santo Agostinho foi um padre, a mãe dele era Santa Ana, Santa Mônica, e ele era um devasso, né, Santo Agostinho. Mas ele se converteu ao cristianismo e andou por várias religiões. E Santa Mônica orou quase que 30 anos, se não me engano. Pela conversão dele, se converteu. E ele foi um grande filósofo da Igreja Católica, né? E ele percebeu certas coisas que acertou, viu? Batismo de criança, né? E acertou. Batizar logo que é pelo seguinte, olha, o Espírito Santo, dentro de Pentecostes, ele está no mundo, né? Se estabeleceu, que nada mais que o Espírito de Jesus subiu, se estabeleceu por todo o espaço, né? Naquele dia, o Espírito Santo se estabeleceu no espaço, inclusive sobre a terra, né? Ele se estabeleceu sobre a terra, o Espírito de Jesus, que é aquela onipresença que não estava no mundo, ele se estabeleceu. Então, todas as coisas fizeram sujeito ao Espírito Santo. Mas os seres humanos, o que é que tem? Pelo fato de ter essa carnificação sob forma de radiação e egoísmo, né, o egoísmo fica.
Mas aí ficaram tampados, impedindo que o Espírito Santo penetrasse no corpo. O Espírito Santo não podia entrar. Por quê? Porque a carnificação, aquela emanação não deixava. Né? Então tinha que tirar essa emanação para o Espírito Santo penetrar. A Igreja Católica não certinho, ele diz isso, os padres dizem isso. Então, quando o sacerdote joga na criança, a cerimônia, né? Tem a cerimônia, ele vira e joga, né? Inclusive, eu assisti um batismo do meu irmão, né? Quando eu era católico, o padre jogou, né? Foi há mais de 60 anos atrás. Ele jogou, me lembro, na igreja de Nossa Senhora de Fátima, que nós pertencíamos. Era Nossa Senhora de Fátima e primeiro nós fomos para Capuchinho, que era, eu nasci, eu tenho uma grande relação com São Francisco de Assis. Eu nasci no Hospital do Alteiro de São Francisco de Assis e fui batizado na igreja de São Francisco de Assis, no centro de Belém, chamado Capuchinho. E o meu irmão, eu fui batizado, até os 7 anos frequentei a igreja de Capuchinhos e franciscanos. Inclusive, eu queria ser franciscano. Aí, meu irmão, quando foi batizado, o padre virou e jogou a água, né? Jogou a água, aí limpou com uma toalha e beijou. Ainda era assim, né? E teve uma cerimônia do batismo, né? Foi um cerimonial, não foi simplesmente jogar com aquele, né? Aquele jogo agora assim, é uma bolinha com um cabo de jogo, né? Não era assim, foi assim que ele foi batido. Teve um cerimonial, né? Teve doce em casa, né? Foi uma cerimônia, negócio, eu me lembro, meu irmão mais novo. Ele foi batizado assim, na igreja de Nossa Senhora de Fátima aqui, que é atual, que deu origem ao atual santuário de Fátima, né? Bairro de Fátima em Belém. Tá? Então é o seguinte, vocês entenderam? Então quando ele joga sai, o Espírito Santo toma conta. Né? E por que tem que ser batizado pequeno? É por causa que diz que o Espírito Santo, na hora da morte, ele é importante. Né? Na hora da morte é quando é o demônio, né? Que nada mais espíritos, entidades que tem, são perversas. Né? Olha, se o sujeito aqui é ruim, não pense que ele sendo para lá ele vai ser bonzinho, não. Né? Ele vai ficar mal. Né? Ele vai entrar em sofrimento, mas ele vai continuar mal e revoltado porque ele está sofrendo. Né? Revoltadíssimo, e ele vai fazer mal. E até que ele se arrependa, né? E não se sabe quando ele vai sair dessa situação de erro, de justiça, que é eterno, né? Mas Jesus podia estar falando de uma forma relativa que ele falava. Ou se é eternamente, a gente não sabe. Né? Então é bom se precaver, né? Você está entendendo? Então ele vai ficar, então eles ficam lá. E eu fiz uma pesquisa entre um rapaz que ele era protestante, ele me disse que as crianças protestantes da igreja dele, elas eram perturbadas, elas eram molestadas pelo demônio, pelo diabo, né? Você sabe o que é, né? São esses entes espirituais de pessoas que molestam as crianças porque elas não têm, o Espírito de Jesus não está dentro delas, molesta. E as crianças católicas não têm isso, né? As batizadas não têm isso. É a mesma coisa, traquino, travesso, não tem diferença nenhuma. Mas tem essa molestação. E outra coisa que eu observei, que quando fica adulto, passa os 12 anos, adolescência, né? Aí sabe o que acontece? Esses que não são batizados, eles são também legais, são gente honesta, bacana, mas tem um problema. Só tem um azar. Ele faz um concurso, ele estuda, tá igual, é melhor que todo mundo, aí na hora se apaga. Aí ninguém sabe por quê. Ele faz um concurso público, ele faz estudo, ele é aprovado. Na hora H, um negócio lá, não pode e tal. Desde as cotas, né? Você não é negro, não sei o quê, porque você só pele não é totalmente escuro, você é branco, aí não dá. Aí acontece isso, eu já... Olha, essa aí eu não fiz uma pesquisa, mas eu já encontrei várias pessoas que não foram batizadas que aconteceu isso. Entendeu? Por quê? Porque lá o indivíduo, lá ruim, fica lá na encosta dele, porque ele não tem proteção do Espírito de Jesus nele, dentro dele. Né? Porque está com aquela radiação até que vai até o fim da vida. Entendeu? Então é importante batizar as crianças, né? Jogar uma água lá energizada em cima dele para tirar. E a Igreja Católica faz isso. Há muito tempo, há muito mais tempo do que... Aliás, eu acho que ninguém faz, né? É só mesmo a Igreja Católica. Os protestantes têm o batismo, né, com 12 anos, né? Até lá o menino já foi molestado muito, né? Aí depois o batismo protestante, aí o pastor não energiza, embora ele evoque o Espírito Santo, né? Eu já vi um batismo, ele fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí mergulha por imersão. Geralmente numa piscina ali, se tiver alguma emanação, está vestido.
Mas aí, tá bom? Aquilo ali diz que é apenas simbólico, né? Não tem interesse de tirar nada. Né? Tá? Então é isso. Deixa eu ver aqui o que tem mais. Eu acho que está acabando, viu, pessoal? Vai ser curtinho esse aqui. Olha, pessoal, então, tá acabando aqui, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. É. Pessoal, eu vou encerrar agora aqui dentro disso aqui, tá? Bem, eu vou ficando por aqui. No próximo vamos ver sobre o empoderamento de Jesus na Terra, né? Já que Jesus, até os 12 anos, vamos ver possivelmente o que aconteceu com ele até atingir os 30, tá? Talvez tenha entrado em contato com os textos dos cabalistas, que eram textos cabalistas, né? Olha, a cabala é aquilo seguinte, os cabalistas, porque como é que ele se empoderou, né? Nós vamos ver como é que Jesus se empoderou, tá? Estou falando de Maria, né? Porque é Imaculada Conceição. E vamos ver como Jesus se empoderou, né? Nós paramos no passado, no último, no 12, quando ele tinha 12 anos, né? Aí ele começou, aí vamos ver como ele se empoderou. Talvez os cabalistas dizem que quando você tem uma fé muito grande, ou você pensa muita coisa, muito em mudar uma situação, aquilo é capaz de mudar a realidade, né? Isso aí, de qualquer forma, é uma manifestação de fé. Muda a realidade das coisas. Eles dizem isso, né? Eles devem ter razão. Isso vem dos antigos textos dos cabalistas, né? Que eram hebreus. E talvez eles tenham dado contato. Agora, no caso do Bacalhau, tem a numerologia, né? Tá? Agora, você sabe, a numerologia, eu não aceito muito, né? A numerologia. Mas eles aceitam, vamos deixar eles, né? Agora, eles têm tem uma parte boa que eles têm lá um tipo de evangelho. Espero que você consegue alguma coisa, você assim, na cabala, ou outra coisa, você divida com o que eles não têm, né? Seja bom, né? Se uma pessoa boa, que não é bacana isso. Pois é, então não tem nada a ver. Tem uns que dizem, não, isso é feitiçaria. Não, a feitiçaria tem tudo quanto é lugar. Basta você ter inveja de uma pessoa que fica, a pessoa se dê mal na vida que você já está fazendo um feitiço para ela. Pode ser católico, espírita, protestante, ou de qualquer outra religião. É isso, né? Agora cai em cima dos cabalistas e do pessoal do candomblé. Nada disso. Qualquer um pode fazer isso. Não é? Pois é. Então vou ficando por aqui e vou deixar vocês com uma frase aqui, né? Para saber o que tem a ver com o empoderamento de Jesus, né? Tá? Então a frase é a seguinte, né? A última frase que eu vou dizer aqui, antes de terminar aqui. Olha, Jesus, certa vez, ele disse o seguinte, estava lá numa situação, e ele disse o seguinte, olha, a fé remove montanhas. A fé remove montanhas. Tá bom? Então, um abraço, uma boa tarde, viu? E até logo. Tá ok?